Meus irmãos, paz do Senhor, uma boa noite. Noite essa abençoada, né? Caindo uma chuva bem gostosa, bem calma aqui na cidade de Jandaia do Sul, no Paraná. Uma bênção. Irmãos, eu peço desculpa pelo atraso. Aconteceu imprevisto, eu precisei sair de casa, mas aqui estamos, né, para falar da palavra de Deus. O tema nessa noite é Marcos capítulo 10, o verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, eu me deparei hoje de manhã com esse versículo e eu estava meditando no contexto dele. Porque se você pegar um versículo isolado, você pode, desse versículo, criar uma heresia muito grande. Porque um versículo somente não diz nada. É preciso ler o contexto do que diz aquele versículo. E analisando o contexto do capítulo 17 até o 31, quando Jesus citou sobre esse versículo, quando ele disse: para Deus nada é impossível, aqui Jesus não estava falando de cura, Jesus não estava falando de milagre, Jesus estava falando da salvação. Aqui, vamos ler. E pondo-se no caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, tome sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Então Jesus cita esse versículo: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, o contexto que nós acabamos de ler aqui é a respeito da salvação. Certo homem chegou para Jesus e disse: bom mestre, que preciso para herdar a vida eterna? Aí, como nós acabamos de ler aqui, Jesus disse para ele guardar os mandamentos. Então ele disse que tinha guardado os mandamentos desde a sua mocidade. E Jesus então fala para ele: então vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, aconteceu que aquele homem, como ele era muito rico, aquilo pesou para ele, né? Porque ele teria que vender os seus bens. E difícil para uma pessoa rica se desfazer dos seus bens, né? Então esse homem pega e vai embora. Aí Jesus cita isso. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus cita aqui, antes
Os discípulos e quem ouvia Jesus falaram entre si: quem poderá, pois, salvar-se? É aí então que entra esse versículo que Jesus disse: porque para Deus nada é impossível. Mas por que Jesus disse para Deus nada é impossível? Porque eles estavam falando ali sobre a salvação, dizendo: quem poderá salvar-se? É aí que entra Cristo. Quando Jesus disse: porque para Deus nada é impossível, aqui Jesus já estava falando dele. Vamos ler Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui Jesus estava falando da salvação, e aqui Paulo cita que somente através da fé nós somos salvos. A fé em Cristo. O que ele quis dizer? Porque pela graça sois salvos. A graça, irmão, é um dom de Deus. E o que é esse dom de Deus? Foi Cristo que veio e morreu no nosso lugar. Sem o sacrifício de Cristo, nós não teríamos chance alguma de ser salvos. É por isso que, quando eles disseram para Jesus: então quem pode salvar-se? Jesus disse: porque para Deus nada é impossível. Jesus estava falando da sua morte já. Que através da sua morte, o mundo poderia ser salvo. Porque Jesus aqui, a morte de Jesus não foi para salvar somente grego, judeu, não foi somente para salvar uma classe determinada de pessoas. Mas a morte de Cristo abrange o mundo inteiro. Todo aquele que crê nele recebe a vida eterna. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sobre a salvação. Irmãos, hoje é muito pregado nas igrejas prosperidade. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas isso não é a mensagem. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Jesus, quando ele começa a pregar, quando Jesus começou a pregar, olha a primeira mensagem de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de Cristo. Arrependimento. Cristo, ele mostrava o reino de Deus. Ele veio para mostrar o reino de Deus para nós. É por isso que muitas pessoas saem frustradas das igrejas, porque muitas vezes falsas profecias, palavras que não têm fundamento bíblico, né? As pessoas falam: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e muitas das vezes a situação piora, porque, irmãos, evangelho não é fácil. Você ser um cristão não é fácil. Vou te mostrar na Bíblia porque não é fácil. Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, ele faz um convite, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Evangelho, irmão, é renúncia, é sofrer. Evangelho não é prosperidade, como eles dizem, é prosperidade espiritual. A palavra prosperidade significa ausência de necessidade. Então, irmãos, se nós tivermos o que comer e onde morar, tá bom demais. Vou te mostrar na Bíblia. Vamos ler Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo. Desculpa. 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Vai falar o seguinte. Tá aqui. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Irmãos, evangelho é simplicidade. Evangelho não é você acumular riquezas aqui na terra. Isso não é evangelho. Paulo, quantas vezes padeceu por causa do evangelho? Vamos ler Atos.
Atos capítulo 8. Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Veja o que Jesus disse para Ananias a respeito de Paulo. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha o verso 16 o que fala. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus aqui não disse que Paulo ia prosperar por causa do nome de Jesus. Jesus não disse que ele ia enriquecer por causa do nome de Jesus. Ele não disse que ele teria um status de homem conhecido, famoso, uma vida maravilhosa por causa do nome de Jesus. O que Jesus disse foi o seguinte: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, quanto Paulo não sofreu. Paulo foi preso, açoitado. Levantaram mentiras contra Paulo, mas ele seguiu firme no evangelho. Eu lembro que pouco depois, Paulo pouco antes de morrer, ele disse o seguinte: acabei a carreira, lutei o bom combate, guardei a fé. Paulo ele entendia que o evangelho para ele era tudo. Ele disse: porque o viver é Cristo, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia qual era a mensagem real do evangelho. Paulo foi um homem feliz. Ele sabia de todas essas coisas. Ele sabia que ele padeceria pelo nome de Cristo. Mas ele sabia também que muitas almas iam reconhecer Cristo como Salvador. E essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem que Jesus trouxe. Essa foi a mensagem que João Batista trouxe. Essa foi a mensagem que os discípulos trouxeram. Arrependimento. Meus irmãos, o pouco que nós falamos essa noite foi sobre salvação. Que nós possamos entender cada dia mais que o maior propósito de Jesus na nossa vida é nos salvar. O maior propósito de Jesus é nos levar para morar no céu. A morte de Jesus foi para reatar a amizade de Deus com o homem, que antes havia se quebrado devido ao pecado, porque a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. Então, essa foi a missão de Jesus. Foi morrer por nós para nos dar a vida eterna e nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso ele disse isso, porque ele foi essa ponte que nos ligou novamente com Deus. Amém? Que nós possamos estar cada dia mais entendendo que o Evangelho é salvação. O Evangelho é o reino de Deus e não riquezas terrenas. Amém? Um grande abraço, obrigado para você que nos assistiu. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Amém? Um grande abraço, uma boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a semana que vem.